Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula aqui. Hoje a aula sobre bronquite e enfisema, é referência à nossa unidade de ensino 4, seção 1, tá? Como eu passei por mensagem para vocês, a unidade 2 e a seção 2 e a seção 3 desta unidade será apresentada por vocês, né, como atribuição de nota de atividade de sala para este bimestre, tá? Então, para quem ainda não viu, né, a mensagem, procure lá na caixa de mensagens do AVA, que tem todas as instruções para a aula, tá? Vocês farão uma apresentação em PowerPoint, me enviarão o arquivo e eu projetarei dessa mesma forma para vocês, só que quem apresentará, né, os slides serão vocês, tá bom? E eu vou estar moderando aí a apresentação de vocês, ok? Então, hoje a aula é sobre bronquite e enfisema, uma condição importante com relação à atuação da fisioterapia. Em algum momento da faculdade vocês também aprendem sobre isso, tá? É um tema extenso, só que a gente vai abordar principalmente as questões fisiopatológicas da doença e falar um pouquinho sobre o tratamento ambulatorial, tá? Então, primeira coisa, vamos definir o que é bronquite e enfisema. Então, bronquite crônica e enfisema são duas condições patológicas presentes na doença pulmonar obstrutiva crônica, que não podemos separá-las, elas podem vir com predomínio de uma sobre a outra, porém as duas podem, né, também estar conjuntamente em um paciente. Ambas as entidades, né, bronquite crônica e enfisema, fazem parte da doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, o paciente com DPOC, ele pode ter um componente predominantemente bronquítico ou predominantemente enfisematoso, tá? É chamado, das duas formas, de paciente com DPOC. Então, vamos entender o que é um paciente com DPOC e com componente bronquítico, né? Ou seja, ele apresenta bronquite crônica. Esse paciente com bronquite crônica, ele apresenta excesso de secreção na mucosa da árvore brônquica e tem como característica clínica tosse crônica ou de repetição associada à expectoração por pelo menos 3 meses do ano em 2 anos sucessivos. Então, ele apresenta tosse, pelo menos 3 meses do ano, então, ou seja, uma tosse crônica em 2 anos sucessivos, tá? E apresenta também toda a história, né, clínica associada a DPOC. Não é somente essa é uma característica clínica, mas existe também outros fatores associados para que seja feito o diagnóstico, tá? O enfisematoso, ele apresenta como característica patológica a destruição, né, do parênquima alveolar, aumentando os espaços aéreos distais ao bronquilo terminal, né? Bronquilo terminal, esses espaços aéreos distais ao bronquilo terminal são os alvéolos, né, o bronquilo respiratório, o bronquilo terminal, e tem como principal característica funcional, né, o aprisionamento de ar chamado de air trapping, né? Air trapping, por definição, é o aprisionamento de ar, tá? O que gera esse aprisionamento de ar, ou a consequência, né, fisiopatológica desse aprisionamento de ar, é o que nós chamamos de auto-PIP, tá? PIP já é uma presença, né, de uma pressão expiratória ao final da expiração. Então, quando o paciente aprisiona ar, essa PIP, né, fica aumentada, né? Por isso que ela é chamada de uma PIP intrínseca, né, interna do paciente, gerada pela condição do paciente, ou também de auto-PIP. Tem repercussões
tanto na parte ventilatória do paciente, quanto na parte hemodinâmica, né, o que leva, né, a alterações funcionais importantes nesse paciente. Tá? Então, essa imagem eu trouxe para vocês para que a gente relembre, né, a estrutura da árvore brônquica, né? Então, para quem não lembra, essas são as divisões anatômicas progressivas proposta pelo West, né, pelo livro do West, em que temos, né, da traqueia até os bronquíolos terminais, né, que vai até a 16ª divisão, né, brônquica, né, ou divisão respiratória da árvore respiratória, né, compondo então a zona condutora, né, ou seja, né, a zona condutora não faz parte das trocas gasosas, porque não tem alvéolos nem sacos alveolares. Tá? Nessa região, o paciente com DPOC, ele tem alterações predominantemente da característica da bronquite crônica, tá? Porque não tem destruição de parênquima, porque não há parênquima aqui, né? Há somente a árvore traqueobrônquica, né? Até os bronquíolos terminais. Mas o que há nessa região é o que nós podemos olhar aqui, né? Que são células produtoras de muco, as glândulas mucosas produtoras de muco, e na DPOC, do componente bronquítico, há uma inflamação crônica dessa via aérea com hipersecreção, né, por essas glândulas mucosas, causando esse aspecto de hipersecreção e com tosse, né, crônica, produtiva e expectoração por esses 3 meses consecutivos por 2 anos sucessivos. Tá? Então, essa é uma característica da zona condutora. Quando falamos de enfisema, então nós estamos falando de destruição dos sacos alveolares ou dos alvéolos distais ao bronquíolos terminais, ou seja, os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares, que fazem parte da zona respiratória, que é uma zona responsável, né, pelas trocas gasosas. Tá? Então, nessa região, né, como característica enfisematosa, nós temos o aumento dos espaços aéreos, né, causando ou bolhas ou, né, enfisemas, né, bolhas enfisematosas, que é a característica do componente enfisematoso da DPOC. Tá? Essa próxima imagem ela pode explicar um pouquinho melhor, né? Então, aqui nós temos uma via aérea normal, né, esquemática, mostrando a via aérea de condução e, né, a via aérea, a zona respiratória, né? Então, quando há comprometimento um processo inflamatório da via aérea de condução com hipersecreção mucosa, nós temos bronquite, e quando há destruição das paredes alveolares, né, aumentando os espaços aéreos distais, né, aos bronquíolos terminais, nós temos o comprometimento, o comprometimento enfisematoso da DPOC, tá? Então, né, para a gente diferenciar, bronquite, né, hipersecreção mucosa, né, causada por um processo inflamatório crônico nas vias aéreas. E o enfisema, a destruição, né, das paredes alveolares, né, causando, né, esse aumento dos espaços aéreos distais. Tá? Ambas fazem parte, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando falamos em bronquite crônica, então temos como características, né, um comprometimento maior no sexo masculino, a idade, né, 40 anos, e tem associação, sim, com tabagismo, 87%, com clima, com a poeira, alergias, rinites, sinusites e resfriados mal curados. Tá? Já o enfisema também é maior no sexo masculino, ocorre mais após os 50 anos e também tem associação e uma associação maior ao tabagismo,
né, de cerca de 95% dos enfisematosos apresentam associação com a fumaça do cigarro, porém, né, também há associação com a poluição, com exposição a gases tóxicos e a deficiência de alfa-1 antitripsina, que nós iremos comentar, né, o que é a alfa-1 antitripsina, tá? Existem algumas classificações com relação ao enfisema pulmonar. Nós temos aí o enfisema centrolobular ou centroacinoso e o enfisema panacinar ou paraacinoso. Tá? No enfisema centrolobular, há uma dilatação dos bronquíolos terminais e respiratórios, mais comumente vistos em fumantes, né? Com maior preservação aí, então, dos alvéolos, tá? Já o enfisema panacinar, a destruição dos sacos alveolares, né, bem como dos bronquíolos terminais respiratórios, ou seja, né, por isso que ele recebe o termo pan, né, porque é geral, a gente tem aí pandemia, ou seja, uma endemia geral, né, mundial. Então, panacinar, o prefixo pan significa tudo, vamos dizer assim. Tá? Destruição dos sacos alveolares, então, bem como dos bronquíolos terminais respiratórios, mais comumente observados na deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, nós temos aí as duas imagens, mostrando a diferença, né, do centrolobular, essa imagem, então a dilatação, né, dos bronquíolos terminais e ductos alveolares, com preservação, né, dos sacos alveolares, e o panacinar há uma destruição geral, né? Ou seja, né, de todas as estruturas, tá? Com relação à fisiopatologia, então, como eu disse para vocês, a bronquite crônica está associada a alterações inflamatórias nos brônquios e bronquíolos, com infiltração celular, principalmente neutrofílica, tá? Hiperemia, ou seja, né, edema, né, hipertrofia das glândulas mucosas, com hiperprodução de muco por essas glândulas, causando essa hipersecreção, edema da parede brônquica, perda de cílios e atrofia da cartilagem brônquica, né? Leva como consequência funcional a diminuição do volume expiratório, aumento do volume residual e hipoventilação. Ambas essas características, tanto o bronquite como o enfisema, eles têm, né, em comum uma limitação do fluxo aéreo, tá? Então, quando a gente fala, né, de limitação do fluxo aéreo, uma limitação do fluxo aéreo expiratório, ou seja, né, o paciente ele tem uma dificuldade para desinsuflar os pulmões. Na bronquite crônica, isso a gente entende por conta da presença do edema, né, estreitando a parede brônquica, e a presença de secreção estreitando ainda mais a parede brônquica e estreitando, né, a luz por onde o ar, né, tem que fluir durante a expiração. Consequentemente, o volume de ar expirado diminui, né? Aumenta o volume de ar que fica dentro dos pulmões após a expiração, que nós chamamos de volume residual, e, consequentemente, o paciente hipoventila, porque os pulmões já ficam cheios de ar, tá? Então, os pulmões se apresentam com hiperinsuflação. Consequentemente, eles variam menos de volume a cada respiração, e essa é uma característica funcional dos pacientes com DPOC. Tá? Com relação ao enfisema, ocorre então uma destruição das paredes alveolares, com consequente destruição de partes do leito capilar, ou seja, os capilares que estão em proximidade aos alvéolos, e isso leva a um aumento dos espaços aéreos, ou seja, perde toda a unidade respiratória responsável pela troca gasosa. Então, a gente sabe que para que ocorra a troca gasosa é necessário um alvéolo e um capilar, para que ocorra
a difusão e depois a perfusão dos gases, né? Se não há, né, estrutura alveolar e não há capilar, não há como fazer adequadamente as trocas gasosas. Com a destruição dos alvéolos, né, que representam o componente elástico do pulmão, ocorre uma perda da complacência e da elasticidade, tá? E eles têm uma característica, né, então, de hiperinsuflação, com também aumento do volume residual por conta, né, da hipoventilação, agora não por somente pela limitação do fluxo respiratório, mas também porque, como o pulmão fica menos elástico por destruição dos alvéolos, esse pulmão ele tem dificuldade de retornar ao seu tamanho inicial, né, antes da inspiração, ou seja, ele não tem, né, o retorno elástico, né, ele perde essa força de retração elástica e, consequentemente, apresentam retenção de CO2, que é uma característica também clínica dos enfisematócitos. Tá? Como que ocorre tanto a inflamação brônquica e bronquiolar, quanto a destruição, das paredes alveolares, né? Então, vamos entender essa fisiopatologia, né, da DPOC, né? Tanto bronquite quanto enfisema. Vocês viram, né, anteriormente que elas, tanto a bronquite quanto o enfisema, elas têm muita associação com o tabagismo, tá? Então, vamos relacionar, né, com o tabagismo, principalmente aqui. Então, a pessoa que fuma, ou ela é exposta também à fumaça do cigarro, né, tanto o fumante ativo, então, quanto o passivo, eles têm exposição a essa fumaça do cigarro rica em partículas e componentes nocivos, né? Então, essas partículas e esses gases nocivos, tá? Eles, quando inalados cronicamente pelo paciente, dependendo de fatores individuais, ou seja, da resposta individual de cada um a essa exposição, né, vai gerar um processo inflamatório, né? Ou seja, um processo de uma reação de defesa do organismo à exposição a esses agentes nocivos ao corpo humano, tá? Que eu digo a fatores individuais, porque tem aquelas pessoas que têm muitos anos de tabagismo, né? E tem poucas implicações, né, funcionais, né, decorrente a isso, né? O que a gente ouve falar assim, fulano de tal fumou a vida inteira e nunca aconteceu nada. Já fulano fumou 5 anos e tem DPOC. Então, por isso, né, existe essa questão individual, tá? Mas não é porque fulano de tal fumou tantos anos, né, que fumar não faz mal. Fumar, todo mundo sabe que não faz bem para a saúde, tá? É fator de risco tanto para DPOC, quanto para câncer de pulmão, quanto para outras doenças metabólicas, cardiovasculares, tá? Então, é um hábito social que deve ser evitado, né? O problema é que ele é um vício, né? Então, as pessoas têm a dificuldade no abandono desse vício. Mas, então, a exposição a essas partículas nocivas promove, então, e desencadeia um processo inflamatório, né? E dentro desse processo inflamatório, nós temos, né, duas reações importantes na fisiopatologia da DPOC. Uma é o estresse oxidativo, tá? Esses oxidantes são gerados pela fumaça do cigarro e outras partículas inaladas e são liberadas pelas células inflamatórias que são ativadas, né, ou que são recrutadas nesse processo inflamatório. Essas células principalmente são os macrófagos, né, e os neutrófilos, tá? E nós chamamos isso então de estresse oxidativo, tá?
por outro lado, nós temos a produção também e liberação de proteinases por essas células inflamatórias, tá? Proteinases são enzimas degradantes, ou seja, que vão destruir, né, o tecido, né, pulmonar, o parênquima pulmonar, tá? Em combate a esse processo inflamatório com produção de estresse oxidativo e proteinases, o nosso organismo tem antioxidantes que combatem o estresse oxidativo e antiproteinases que combatem as proteinases, tá? Quando as antiproteinases e os antioxidantes são suficientes para combater esse processo inflamatório oxidativo, né, e com produção de proteinases, o parênquima pulmonar ainda, né, consegue se manter sem lesão. O problema é quando ocorre um desequilíbrio, né, entre a produção de antioxidantes e a produção de estresse oxidativo, né, a produção de proteinases e a presença de antiproteinases. Então, quando há esse desequilíbrio e nesse desequilíbrio há um maior aumento do estresse oxidativo e das proteinases, então ocorre a lesão, né, do pulmão, tá? Então, nós vamos ter aí a patologia da DPOC, né? Que patologia, né? Na zona de condução, principalmente, nós vamos ter hiperplasia, então, aumento do volume daquelas células mucosas, causando hipersecreção, né, mucosa, com edema da parede brônquica e bronquiolar, né, causando, então, essa limitação do fluxo aéreo, característico da bronquite crônica. Já no parênquima pulmonar, né, as proteinases, e a principal proteinase, ela é chamada de elastase. Então, a elastase, né, degrada e destrói a elastina alveolar, responsável, né, por essa elasticidade pulmonar. Então, quando as proteinases destroem a elastina, né, a elastase destrói a elastina, nós vamos ter destruição do parênquima pulmonar, destruição das paredes alveolares, com consequente aumento dos espaços aéreos, causando, né, o enfisema, tá? Então, dessa forma, fica, então, iniciado esse processo fisiopatológico da doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? O diagnóstico da bronquite e do enfisema, ele é feito por anamnese e exame físico, mas o padrão ouro para o diagnóstico da DPOC é a espirometria, juntamente com a tomografia computadorizada, tá? Por isso que eu deixei aí em destaque a espirometria, porque é o padrão ouro, né, para o diagnóstico, tá? Além de padrão ouro para o diagnóstico, ela também tem o objetivo de graduar, né, a gravidade, né, do componente DPOcítico, tá? Os exames de imagem, o raio-x, então, tem pouca sensibilidade, ou seja, não tem sensibilidade para fazer diagnóstico, tá? E ele pode evidenciar alterações decorrentes do DPOC, mas não é o padrão ouro para realizar diagnóstico, tá? A tomografia computadorizada tem alta sensibilidade, é o melhor método de avaliação da DPOC e avalia a gravidade do enfisema, tá? Então, a tomografia, juntamente com a espirometria, se tornam aí a principal forma de fazer o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Quando a gente fala, então, de raio-x, né, o raio-x da bronquite, ele apresenta, né, uma hiperinsuflação pulmonar por aumento, né, do volume residual, por diminuição do volume expirado pulmonar, e por conta, né, desse processo inflamatório, há uma acentuação da trama vascular, que são as imagens, né, dos vasos sanguíneos, né? Então, os vasos sanguíneos ficam mais evidentes
ao raio-x, tá? Já na DPOC, né, do componente enfisematoso, mais característico, né? Então, ele apresenta hiperinsuflação pulmonar e vai ter, então, nessas características radiológicas da hiperinsuflação pulmonar, tá? Como aumenta os espaços aéreos distais, a radiografia fica mais preta, né? Ou seja, fica com sinais de hipertransparência, né? Então, a transparência pulmonar fica mais preta, né? Mais evidente. Nós chamamos isso de hipertransparência pulmonar. Como há destruição dos leitos capilares, a gente observa aqui a imagem da trama vascular, ela não fica evidente, como nós vimos no raio-x anterior, tá? Por destruição dos leitos capilares. Por conta da hiperinsuflação, o tórax hiperinsuflado, ocorre uma horizontalização das costelas, com retificação da cúpula diafragmática, né? E se tivéssemos um raio-x em perfil, também observaríamos, né, um aumento do diâmetro antero-posterior, né, do tórax, né? Além disso, alguns autores citam, né, a posição do coração verticalizada por conta, né, do rebaixamento da cúpula diafragmática. Então, esse coração fica verticalizado, também conhecido como coração em gota, né? Ele fica, né, pendurado, vamos dizer assim. Tá? Na tomografia computadorizada, nós temos também sinal de aumento, né, dos espaços aéreos distais, né? Então, esse cinza aqui, ele é o cinza do parênquima pulmonar, tá? Então, essas áreas mais escuras, né, representam áreas já enfisematosas, tá? Áreas com presença, né, de aumento do volume, né, residual, áreas de hiperinsuflação pulmonar, tá? Em casos mais graves, né, com destruição do parênquima pulmonar, pode ocorrer a formação de espaços aéreos maiores, tá? Formando bolhas. Então, a gente observa aqui, né, as bolhas, tá? E observa que o parênquima pulmonar é totalmente destruído. Né? Então, essa é a tomografia, né, de situações um pouco mais graves, né? E isso representa uma perda funcional importante, porque nessas regiões não há troca gasosa. E o que leva a gente a entender por que eles apresentam, né, uma hipoxemia importante, né, com também retenção de ar, né, ou retenção, né, de CO2. Tá? Com relação à espirometria, né, poderíamos ter uma aula só disso, né, mas não temos como fazer isso. Então, eu vou explicar brevemente para vocês 3 valores encontrados na espirometria que nos auxiliam no diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, o primeiro item que nós vamos encontrar na espirometria é o VF1, né, chamado de volume expiratório forçado no primeiro segundo da expiração. Então, ele representa o volume de ar expirado, né, nesse primeiro momento, o primeiro segundo do sopro, né? A espirometria ela é realizada com o paciente soprando, né, sobre o expirômetro por pelo menos 6 segundos. E então, nesse primeiro segundo, essa quantidade de ar expirada é chamada de volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou conhecido como VF1. Tá? Outro item da espirometria é o volume total de ar que pode ser forçadamente expirado em uma respiração, também conhecido como capacidade vital forçada. Então, nesse sopro por pelo menos aí 6 segundos, né, o volume total de ar que a pessoa consegue expirar é chamado de capacidade vital forçada.
E aí o terceiro item, a gente avalia o volume, a relação entre o volume expirado forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada, ou seja, nós chamamos de relação VF1 sobre CVF. Tá? É a fração de ar expirada no primeiro segundo relativo ao volume total expirado. Ou seja, nós temos a quantidade total e temos a quantidade que é expirada no primeiro segundo. Então, a gente consegue fazer essa relação, tá? Então, agora eu vou apresentar os valores normais para cada um desses itens espirométricos, tá? Então, esses valores de capacidade vital forçada, eles são individuais, variam conforme sexo, altura, tá? E idade também, né? Por conta, né, dos processos, né, de senescência, né, com alterações, né, da morfologia pulmonar, né? Mas assim, eles estão próximos a esses valores, né? A capacidade vital forçada de 5 litros, um VF1 de 4 litros e a relação VF1 sobre CVF de 80% ou 0,8, tá? Quando há DPOC, então a pessoa, né, na espirometria, ela expira por 6 segundos, forma-se esse gráfico e esses valores já são obtidos, né, pelo equipamento, a gente só faz a interpretação desses parâmetros. Quando há, né, uma obstrução, observem, né, que há uma redução, né, do volume expirado forçado no primeiro segundo, há uma redução também do volume, do volume expirado total, que é a capacidade vital forçada, e há uma redução também da relação VF1 sobre CVF. Tá? Isso caracteriza uma obstrução. A seguir eu vou passar os valores de normalidade, como eu disse para vocês. Tá? Então, quando a gente fala da espirometria na DPOC, essa tabela ela nos ajuda a fazer o diagnóstico espirométrico, visto que a espirometria dá os valores e a gente só interpreta. Então, quando a gente fala da relação VF1 sobre CVF, né, ela tem que estar pelo menos acima de 70%, tá? Então, no caso, 80%, naquele slide estava normal, como eu disse para vocês, tá? O achado típico na DPOC, para diagnóstico da DPOC, é a redução abaixo, né, de 70% desse índice, né, VF1 sobre CVF. Tá? Quando isso acontece na espirometria, já caracteriza a presença de uma obstrução ao fluxo expirado. Tá? Com relação ao VF1, volume expirado forçado no primeiro segundo, ele deve estar acima de 80% do previsto. Tá? E então, quando há uma redução abaixo desse 80%, já há presença de obstrução. E ela serve para avaliar o que é a gravidade da doença. Tá? Quanto menor o VF1, mais grave é a doença. Nós vamos ver na tabela de baixo. E a capacidade vital forçada, ela pode estar normal nesses pacientes, né, que apresentam, então, formas menos graves. Porém, quando elas se encontram menores que 70% do previsto, né, da normalidade dele com relação à idade, já indica provável hiperinsuflação pulmonar. Tá? Os aparelhos hoje de espirometria, eles são bastante avançados, tecnológicos, né? Alguns a gente só coloca lá a idade, a altura, o sexo, ele já faz o cálculo do previsto, né? E após a realização do teste, ele já faz toda uma interpretação, tá? O que facilita, né, o nosso diagnóstico. Essa tabela abaixo mostra o estadiamento ou a avaliação de gravidade, né, da DPOC, né? E ela é nomeada, né, por GOLD, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4.
GOLD1, né? GOLD, esse termo é derivado, né? Vamos dizer, como se fosse uma associação mundial que estuda a DPOC. É uma iniciativa global de estudo da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? A tradução, né, global Obstructive Lung Disease, né? Iniciativa global para estudo da doença pulmonar obstrutiva, né? Se a gente for traduzir. Tá? GOLD1 seria a forma menos grave e GOLD4 a forma mais grave. Então, um paciente que é classificado como GOLD1, ele apresenta, então, uma relação VF1 sobre CVF menor que 70, o que indica já a presença de obstrução, porém, apresenta um VF1 normal, tá? Ou seja, maior ou igual a 80% do predito. Ele tem obstrução, mas ele ainda tem, né, condições de fazer, né, uma expiração forçada no primeiro segundo normal, ou seja, ele tem uma obstrução, porém, ele não tem uma limitação ao fluxo importante. Tá? Por isso que ele é considerado uma obstrução leve. No GOLD 2, já há também a presença de obstrução por VF1 sobre CVF menor que 70%. E o VF1, ele fica entre 80% e 50% do predito. Tá? Ou seja, já há uma limitação do fluxo expiratório no primeiro segundo. O GOLD 3 grave, né, a diferença está no VF1, que fica abaixo de 50% e acima de 30%. Tá? E o GOLD 4, ou seja, classificação mais grave do paciente com DPOC, ele apresenta o VF1 menor que 30% do predito, ou seja, uma limitação importante do fluxo aéreo no primeiro segundo, ou um VF1 menor que 50%, já com insuficiência respiratória crônica, ou seja, já é um retentor de CO2, né, e é um hipoxêmico também crônico, né, hipoxêmico e hipercápnico, né, retentor de CO2 crônico, tá? Então, como quadro clínico, então, continuando essa relação bronquite e enfisema, o bronquítico, por conta dessa hipersecreção pulmonar, por hiperprodução de muco pelas glândulas mucosas, apresenta tosse produtiva, tem expectoração e essa expectoração, ou seja, essa saída de secreção pode ser uma secreção esbranquiçada, né, que nós chamamos de mucosa, porém pode também ser purulenta, principalmente quando esses DPOCs também apresentam infecção pulmonar associada, né? Purulenta com pus, né? Amarelada. Apresentam dispneia, né? O aumento do trabalho respiratório, diminuição da tolerância ao exercício e apresentam cianose, principalmente, né, facial, visualizada nos lábios. O paciente enfisematoso, ele também apresenta aumento do trabalho respiratório, né, com dispneia, porém ele apresenta pouca tosse e expectoração discreta, né, por conta, né, do componente ser maior, né, no parênquima pulmonar e não por hipersecreção mucosa. Apresentam, né, redução da complacência alveolar, pulmonar e torácica, né? Apresentam estenose bronquiolar e resistência ao fluxo aéreo, né? Então, eles apresentam a limitação, né, importante do fluxo aéreo, com dificuldade de esvaziamento ou desinsuflação pulmonar. Então, eles têm uma retenção aérea chamada de air trapping, né, ou aprisionamento de ar. Tá? Isso tem implicações ventilatórias importantes, porque não há a troca, né, ou a renovação de ar. Então, se você entende que o ar aprisionado é um ar, né, que já foi utilizado para as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio já foi difundido e agora o CO2 está presente para ser exalado e esse CO2 não é exalado, né? Consequentemente, né, há uma retenção de CO2. Como esse alvéolo já se encontra hiperinsuflado, a variação de volume é menor, né?
e ele também não tem uma renovação desse gás alveolar, ou seja, não tem uma entrada adequada de oxigênio para esse alvéolo. Então, ele tem, ao mesmo tempo, uma hipoxemia importante e uma hipercapnia também, tá? Com relação aos achados no exame físico, tá? O paciente com bronquite crônica, geralmente ele é mais brevilíneo, seu tórax, né? Ele tem sobrepeso, né? É gordo, né? Apresenta cianose, também conhecido como azul pletórico, né? Ou seja, ele é um paciente cianótico, tosse produtiva com expectoração, apresenta expiração prolongada por conta, né, do aprisionamento de ar, hiperinsuflação, apresenta roncos e crepitações por presença de secreção, tem edema periférico, usa musculatura acessória para respirar e tem baqueteamento dos dedos. Eu vou mostrar a imagem para vocês o que é um baqueteamento dos dedos. Já o enfisемatoso, ele apresenta-se fisicamente como um paciente mais longilíneo e emagrecido. Não são cianóticos, são sopradores róseos, tá? Esses termos são derivados do inglês, blue bottle, né, que eles chamam, e pink, fugiu o termo para soprador, pink suffer, alguma coisa assim, tá? Para fazer a distinção do cianótico, que é o bronquítico, com o não cianótico, que é o enfisematoso. Apresentam tórax em tonel por conta da hiperinsuflação, uma redução do murmúrio vesicular devido a essa diminuição do volume corrente, né? Ou seja, essa renovação de gás alveolar. Então, o murmúrio vesicular, entrada e saída de ar tá diminuída. Apresenta uma inspiração curta e superficial, uma expiração longa e dificultosa. Apresenta roncos, estertores bolhosos e sibilos, tá? Usa musculatura acessória também para fazer a expiração, principalmente a musculatura abdominal para fazer a expiração e a musculatura acessória inspiratória para fazer a inspiração. E apresenta também baqueteamento dos dedos, tá? Aí, então, né, a definição de soprador rosa, o pink puffer, né? E azul pletórico, blue blooders, tá? Ou seja, né, o enfisematoso emagrecido, um tórax longilíneo, mais achatado, o bronquite crônico cianótico, mais gordo, né, com sobrepeso, e um tórax mais brevilíneo, né? É a distinção que alguns autores fazem com relação à característica, né, DPO-cítica de cada um, tá? Isso é um baqueteamento dos dedos, né, também chamado em unha em vidro de relógio, né? Ou seja, né, não há perde o ângulo entre a unha e a pele, né? Então os dedos ficam como em baqueta de bateria, né? A baqueta de bateria, né? Tem a extremidade mais arredondada, né? Então, por isso que ele chama de baqueteamento, né, digital ou baqueteamento dos dedos. Esse baqueteamento dos dedos ocorre principalmente naqueles indivíduos com DPOC que apresentam hipoxemia, né, crônica, né? Tem como essa característica. Como complicações, né, dessas duas doenças, né, da DPOC, existem complicações sistêmicas, né, após o diagnóstico, como perda de peso, principalmente enfisematoso, que é emagrecido, fraqueza muscular periférica e respiratória, tá? Complicações respiratórias, a insuficiência respiratória, a insuficiência cardíaca, a embolia pulmonar e a trombose venosa profunda são citadas. E existe um período chamado de exacerbação. Por que a exacerbação? Os pacientes com DPOC, né, doença pulmonar crônica, né, ou seja, uma doença crônica não transmissível, respiratória, então esses pacientes eles têm duas fases distintas da doença. Nós temos uma fase conhecida como DPOC estável, ou seja, o paciente tem a doença, mas não
apresenta sintomas de gravidade. Ou seja, eles conseguem, dentro da sua limitação funcional, da sua certa intolerância à atividade física, eles apresentam, né, sinormais, né? Ou seja, sem sintomas aparentes. Já o paciente com DPOC exacerbado, ele tem, então, uma piora, né, sustentada dos sintomas em relação, então, a esse estado de DPOC estável. Dependendo da gravidade, então, há necessidade de internação e, às vezes, ventilação mecânica invasiva. Então, exatamente nos períodos de exacerbação que o paciente interna no hospital, né? E aí nós temos toda uma abordagem também hospitalar, né, da paciente com DPOC, que nós não vamos abordar aqui, tá? Aqui nós estamos falando de atenção secundária, então nós estamos falando da abordagem ambulatorial. Ou seja, nós estamos falando, né, do tratamento do paciente fase estável da doença, tá? Porque na fase hospitalar, o objetivo é manter a vida, né, manter a sobrevida desse paciente, ou seja, tentar, né, minimizar os sintomas, controlar os sintomas, né, para que ele volte a esse estado de estabilidade o mais rápido possível, tá? A gente sabe que é um paciente que vai ter, né, bastante dificuldade em termos ventilatórios por conta dessas características fisiopatológicas que a gente conheceu, essa hiperinsuflação, essa dificuldade nas trocas gasosas, essa dificuldade na exalação do ar. Então, todo o aspecto em termos de ventilação mecânica, tanto não invasiva como invasiva, né, vai ter um aspecto peculiar para esse tipo de paciente DPOcítico, tá? Em outro momento, né, a gente pode discutir isso e com certeza a gente discute essa questão ventilatória, né, no estágio supervisionado, tá? Aqui então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a condução fisioterapêutica, né, do paciente estável, bom? Então, com relação a esse paciente em fase estável da doença, né, da DPOC, os principais objetivos de tratamento seria a redução dos sintomas, né, que apresentam esses pacientes e redução dos riscos da doença, tá? Ou seja, a diminuição da exposição desse paciente a riscos. Quando a gente fala de redução dos sintomas, facilitar então a remoção de secreções, ou seja, reduzir essa produção, de certa forma, e facilitar ele a removê-las, ou seja, né, trabalhar todo o aspecto de técnicas de higiene brônquica e fortalecimento da musculatura de tosse, principalmente, melhorar a ventilação e oxigenação, ou seja, minimizar o impacto da hipoxemia e da hipercapnia nesses pacientes, aumentar a tolerância ao exercício, porque é por isso que os pacientes melhoram sua qualidade de vida. Quando a gente fala, né, de intolerância à atividade física, ao exercício físico, não estamos falando de intolerância ao paciente DPOC de correr, né, 10 quilômetros, né, ou fazer maratonas, né, longe disso. Nós estamos falando de atividades básicas e instrumentais de vida diária, tá? Ou seja, estamos falando do paciente com DPOC ter uma qualidade de vida com relação à sua autonomia e independência funcional a essas atividades. Que atividades são essas, né? Uma autonomia e uma tolerância na execução de atividades como vestir-se, como banhar-se, né? Tomar banho sozinho, como alimentar-se sozinho, como controlar os seus esfíncteres, ou seja, né? De realizar evacuação sem cansar, né? De tomar banho sem cansar, de alimentar-se sem se cansar, de trocar a sua roupa sem se cansar, tá? Isso, atividades básicas de vida diária. E atividades instrumentais de vida diária, né? Realizar atividades domésticas, como limpar a casa, pequenos reparos na casa, né? Realizar o seu transporte, né? Ou seja, a garantia do ir e vir, né? Melhorando, então, a sua
a sua questão, né, social, sua questão mental, psicológica, que também representa saúde para o ser humano, tá? Então, imagina um paciente com falta de ar, né, durante, né, a troca de roupa, né? Esse é um paciente com DPOC grave, né? Um paciente com níveis avançados de doença, né? Ou seja, né, uma qualidade de vida bastante reduzida. Então, a fisioterapia, né, através de um programa de reabilitação pulmonar, tem como objetivo principal, gente, melhorar essa qualidade de vida do paciente. Visto que é um paciente hipoxêmico, ou seja, ele tem pouca disponibilidade de oxigênio, a maior parte desse oxigênio armazenado, ou seja, né, guardado no nosso corpo, é usado para, né, os músculos respiratórios, ou seja, para a garantia de funções vitais do nosso corpo. Então, quando ele vai realizar uma atividade física, uma atividade de vida diária, né, como locomover-se em casa, vestir-se, banhar-se, não há oxigênio disponível para a musculatura realizar essas atividades, por isso ele cansa facilmente. Porque os músculos começam a roubar o oxigênio que era disponibilizado para a função respiratória. Então, os músculos respiratórios, né, fadigam facilmente, cansam-se facilmente, e esse paciente, então, apresenta falta de ar, a dispneia, com aumento do trabalho respiratório. Então, por isso, né, explicando isso para que vocês possam entender por que esse paciente cansa-se fácil, né? Não há reserva de oxigênio no seu corpo, tá? Pensando nisso, né, por que a gente tem que realizar um programa de reabilitação pulmonar nesse paciente baseado em exercício físico? Quando a gente aumenta o volume muscular, ou seja, né, a gente faz um trabalho de fortalecimento muscular, principalmente relacionado não somente à força, mas à endurance, ou seja, a resistência, nós promovemos alterações na constituição muscular, né, principalmente a nível celular muscular, tá? Existe uma organela celular presente, né, então, nas células musculares, que é a mitocôndria, tá? E a mitocôndria é a organela celular responsável pela respiração da célula, ou seja, né, ela que utiliza o oxigênio para a produção de energia para o músculo na forma de ATP. Quando a gente realiza atividade física, ou seja, utiliza do exercício físico como recurso terapêutico, nós promovemos um aumento do volume muscular, consequentemente, um aumento, né, do número de mitocôndrias, né, na célula, tá? Consequentemente, a gente tem um aumento da capacidade de respiração celular e ou muscular, então. Então, a gente tem, né, um músculo que vai produzir e utilizar melhor o oxigênio, né, disponibilizado. Além disso, quando a gente aumenta o volume muscular, a gente também pode aumentar a reserva, né, de oxigênio, né, muscular, que na forma de glicogênio, né? Ou seja, né, a gente guarda energia, né, para alguma futura necessidade na forma de glicogênio. Ou seja, né, no momento que esse paciente precisar de energia, esse glicogênio é quebrado para a produção de energia e o paciente tem menos impacto, então, funcional, tá? Então, para que vocês possam entender por que né, um paciente, né, que apresenta tanta limitação ao esforço, a gente submete ele à atividade física, para que ele tenha esses benefícios que eu citei para vocês. Além disso, né, da redução dos sintomas para melhorar a qualidade de vida desse paciente, a gente tem que diminuir a exposição dele aos riscos
do agravamento da doença, tá? Prevenir a progressão da doença através, né, de campanhas educativas, principalmente com relação à doença. Esse paciente tem que entender o que ele tem, tá? Principalmente se for um fumante, ou seja, a redução, né, ou seja, a cessação, ou seja, parar de fumar é um tratamento, tá? Ou seja, a cessação do tabagismo é importante. Prevenir e tratar as exacerbações, ou seja, né, as principais causas de exacerbação, ou seja, a passagem da fase estável para a fase de sintomática da doença, né? Uma das principais causas de exacerbação dessas doenças são as infecções pulmonares, tá? Então, evitar as infecções pulmonares. São pacientes que precisam ter, né, as suas vacinas em dia, tá? Para que essas doenças oportunistas, por exemplo, do sistema respiratório, não sejam fatores de exacerbação. Consequentemente, a gente reduz a mortalidade desses pacientes. A DPOC ocupa aí o 4º lugar na causa mundial de mortes, né, no mundo, e alguns especialistas, né, já prevêem, né, a DPOC como 3ª causa de morte no mundo daqui a alguns anos, tá? Perdendo apenas para o AVC e doenças cardiovasculares relacionadas à isquemia cardíaca, né? Isquemia miocárdica, né? Ou seja, DPOC, vamos ter muitos pacientes com DPOC, tá? E reduzir eventos adversos associados ao tratamento também faz parte, né, do tratamento, dos objetivos de tratamento. Reduzir os eventos, né, que possam, né, ser decorrentes, né, ao tratamento, como a piora dos sintomas, tá? Quanto à avaliação fisioterapêutica, vamos lá, né? Então, o fisioterapeuta faz e deve realizar essa avaliação do paciente com DPOC com relação à anamnese, ou seja, né, essa entrevista que fazemos inicialmente com todos os pacientes, né, após a coleta, né, dos dados de identificação dele. Então, a gente vai principalmente focar na história de vida, né, principalmente hábitos de vida, com relação à exposição de fatores de risco, ou seja, né, se é fumante, por quanto tempo, quantos cigarros fuma, né, se há momentos, né, que há um aumento no consumo ou não, história de alergias ou doenças respiratórias que podem ser fatores que levam à exacerbação, históricos de exacerbação e hospitalização e avaliação de dificuldades na realização de atividades de vida diária. Histórico médico com relação a consultas, né, a frequência de consultas, uso de medicações e com relação à atividade laboral, ou seja, né, a sua profissão e como que se encontra as suas atividades, né, profissionais, tá? Às vezes, né, a profissão do paciente está relacionada também com a exposição a fatores de risco. Por exemplo, o paciente, né, trabalhar numa marmoraria, né, quem trabalha com mármore, né, o corte da pedra de mármore, isso gera poeira, e essa poeira pode ser também um fator desencadeante de inflamação pulmonar e pode desencadear toda aquela cascata fisiopatológica para a ocorrência da DPOC, né? Fábrica de cimento, né? Ou seja, exposição à poluição laboral, tá? Na parte da inspeção, observamos o padrão respiratório do paciente, principalmente com relação ao uso de musculatura acessória, sinais de esforço respiratório, tanto durante a inspiração quanto a expiração. O tipo torácico dele, né, se tiver uma harmonia entre os diâmetros, avaliar, né, o ângulo de Charpy, se é um paciente brevilíneo ou longilíneo, ou se há a presença já de um tórax patológico, principalmente, né, o tórax em tonel.
Avaliarmos a parte de oxigenação, né? Ou seja, avaliarmos a coloração da pele, principalmente de extremidades, e se há perfusão, ou seja, essa coloração rósea avermelhada das extremidades. Ou se há presença de cianose, que ao contrário, há presença, né, de arroxeamento ou, né, uma extremidade mais azulada, né, ou seja, mostrando baixa perfusão. Postura, né, se ele tem alterações posturais decorrentes dos maus hábitos ventilatórios, respiratórios, presença de tiragem intercostal ou, né, retrações supraesternais ou supraclaviculares, avaliarmos, né, o frêmito tóraco-vocal e realizar a percussão do tórax. Então, faz parte aí também da palpação, né, na avaliação desse paciente. Avaliar a expansibilidade do tórax, né, que nesses pacientes com DPOC estará diminuída, né, por conta, né, do aprisionamento de ar e baixa, então, expansibilidade desse tórax. A excursão diafragmática, né, que é vamos dizer, a amplitude do diafragma, que nos pacientes enfisematosos vão estar bastante reduzidas por conta da retificação do diafragma. Presença de tosse, se ela é produtiva ou não, se há presença de secreção e avaliar o aspecto dessa secreção, se é esbranquiçada ou amarelada, seus sinais vitais e a ausculta pulmonar. Com relação ao tratamento, nós vamos dar né, tanto o enfoque na parte sintomática do paciente, né, com relação à presença de secreção, principalmente, mas em termos de reabilitação desse paciente, o foco vai ser a atividade física, sim, tá? Quanto à parte respiratória, podemos estar orientando para ele padrões respiratórios desinsuflativos e posicionamentos para melhorar essa ventilação, com objetivos de melhorar a ventilação regional e troca gasosa, melhorar a função muscular, diminuir a hiperinsuflação, diminuir a frequência respiratória, reduzindo, então, né, a sensação de dispneia. O uso de padrões respiratórios ele é bastante controverso, né, na literatura e na evidência científica, tá? Particularmente, né, em um paciente com DPOC, esse tipo de tratamento, ao meu ver, ele pode ser feito, né, conjuntamente à atividade física, visto que a atividade física já promove uma alteração do padrão respiratório. Tá? Costumo, né, concordar com a frase, né, exercício que não altera padrão respiratório não é exercício. Tá? Ou seja, né, ficar numa atividade fisioterapêutica, num tratamento fisioterapêutico à base somente de padrões respiratórios, ao meu ver, tem baixo impacto funcional no paciente. Ou seja, né, resumindo, eu não recomendo, tá? Opinião própria, tá? Eu sei que a literatura, principalmente livros, né, apresentam isso, mas quando a gente parte para níveis de evidência maiores, né, a programas de reabilitação pulmonar baseados em atividade física são melhores que o uso, né, de respirações como tratamento único, tá bom? A inaloterapia, né, com broncodilatadores ou, né, medicações mucolíticas não faz parte, né, do tratamento fisioterapêutico em si, porque nós não prescrevemos medicação em hipótese alguma, isso é contra o nosso código de ética. Porém, esse paciente pode apresentar, né, uma prescrição médica para isso, né? E tendo uma prescrição médica para isso, nada, então, impede de fazermos o uso concomitante ao tratamento fisioterapêutico para facilitar a depuração, né, das secreções. Tá? Pacientes hipersecretivos,
podem se beneficiar de técnicas de higiene brônquica, tá? Novamente, eu também concordo que esse tipo de tratamento ele pode ter baixa evidência, né, científica, tá? Porém, como é citado na literatura, né, de menor evidência, como livros, né, eu não posso deixar de citar para vocês, tá? Então, é descrito nessa literatura, né, a drenagem postural, que utiliza de posicionamentos através do uso da gravidade como recurso facilitador, fator, né, facilitador para a remoção de secreções. Vibrocompressão manual ou mecânica, a adoção de padrões de tosse, né, como a tosse Huffing, né, com a glote aberta para remoção de secreções, ou a estimulação de tosse, né, e o trabalho com relação à estimulação e fortalecimento da musculatura de tosse para facilitar a remoção de secreções, o uso de pressão positiva expiratória através dos equipamentos que promovem oscilação oral de alta frequência, que é o flutter e o shaker, e atividade física. Essa última, sim, eu sou um defensor, porque quando se realiza uma atividade física, além de se alterar o padrão respiratório, se altera fluxos, né, inspiratório e expiratório. Quando se altera fluxos inspiratório e expiratório, se mobiliza a secreção. Tá? Ou seja, quando realizamos a atividade física, promovemos tanto melhora, né, dos volumes pulmonares quanto mobilização de secreção. Então, eu defendo que, né, um programa de reabilitação pulmonar com atividade física já promove, né, uma higiene brônquica e uma expansão pulmonar. Tá? Agora, quando esse paciente, né, tem grande limitação à atividade física e não pode, né, ser submetido, então, à atividade física por conta da secreção pulmonar, né, podemos sim, né, realizar um programa, né, de higiene brônquica, né, antes de submetê-lo à atividade física para que ele tenha a condição, né, adequada para realizar atividade física, tá? Então, o que há de melhor, então, para a reabilitação desse paciente? O que nós chamamos de programa de reabilitação pulmonar, tá? Esse programa de reabilitação pulmonar, ele pode ser supervisionado e não supervisionado. Claro, a fisioterapia ambulatorial vai realizar um trabalho supervisionado. Então, nós vamos focar no aumento da capacidade muscular, tanto respiratória quanto muscular periférica, para que esse paciente tenha maior tolerância à atividade física, consequentemente, maior qualidade de vida. Então, podemos submetê-lo a um treinamento muscular inspiratório através do uso do Trichode, tá? Trichode é este equipamentozinho aí, né, demonstrado nessa imagem, né? Ele é um resistor de fluxo por mola, né? Ele promove uma resistência, né, através, né, de um sistema de mola, e ele deve ser programado baseado na capacidade de força muscular inspiratória medida pela PI máxima, né? Que é obtida através do manovacômetro. Então, o manovacômetro, humanovacometria, é um instrumento de avaliação respiratória que permite avaliar a força muscular inspiratória através da obtenção de valores de pressão inspiratória máxima ou PI max, tá? A professora Cristina, lá em cardiopulmonar, trabalhou com vocês nessa questão de PI max, tá? Eu lembro dessa aula que ela deu.
Então, quando esses níveis de P max, né, são obtidos, podemos programar o threshold. Geralmente iniciamos o threshold, né, com 30% da P max, ou seja, né, nós ajustamos o valor de resistência a 30% do valor obtido, né, pela P max, e submetemos ele a um programa de respirações através do threshold, né, aí de 10 a 15 minutos, né, por sessão de tratamento, tá? Com isso, a gente, né, realiza, né, um treinamento muscular inspiratório. Esse músculo inspiratório, o diafragma, fica mais forte, né, e mais, né, resistente à atividade, ou seja, né, esse paciente, quando submetido a alguma atividade acima do seu limiar de esforço, ele pode ter uma maior, né, qualidade e tolerância a esse exercício. Tá? Além disso, podemos sim realizar também treinamento muscular inspiratório. Além do treinamento inspiratório, podemos realizar treinamento da musculatura periférica esquelética. Treinamento dos músculos de membros inferiores e membros superiores, tá? Principalmente quadríceps, tá? E membros superiores, como essa imagem mostra, né? Então, alguns pacientes aqui realizando exercícios isotônicos através de carga por meio de halteres, tá? Também aumentando sua qualidade muscular. Como eu disse para vocês, melhorando, né, a qualidade muscular, a gente aumenta a capacidade mitocondrial desse músculo, consequentemente, com mais mitocôndrias, esse músculo faz uma respiração celular melhor, ele tem maior produção de energia e o resultado disso é um músculo mais tolerante à atividade física, tá? Então, a gente faz isso tanto com membros inferiores quanto membros superiores. Membros inferiores podendo utilizar as caneleiras ou, né, aquelas, né, se disponível as mesas de quadríceps para tratamento disso. Além disso, né, o treinamento aeróbico ele é fundamental, né? Caminhadas, né, supervisionadas, né, em esteiras, né, utilizando como índice de intensidade de tratamento, né, de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, que pode ser obtida também pela fórmula de Carbonen, né, que vocês também já conheceram, né, já aprenderam. Na unidade passada, a gente falou sobre essa fórmula, né? Então, a gente utiliza aqui 60% a 80% dessa frequência cardíaca máxima. Podemos utilizar também os cicloergômetros ou bicicletas ergométricas, né, ou as esteiras, né? Então, aqui nessa imagem, a gente observa, né, um grupo de pacientes fazendo treinamento em esteira e outro grupo, enquanto isso, fazendo treinamento muscular esquelético. Então, isso faz parte, né, do programa de reabilitação pulmonar mais eficaz para esse paciente com DPOC, quando a gente se fala de tratamento ambulatorial, ok? Bom, aí eu deixo duas referências, né? O ABC da fisioterapia respiratória, para se conhecer mais sobre a fisioterapia, e a semiologia médica, para se conhecer mais sobre a patologia, tá? Por fim, né? Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Bom, até a próxima.